Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre uma inspiração, exemplos aí que estão no mercado. Eu gosto muito de olhar na rua, quando eu estou passeando, quando estou viajando, enfim, buscar essas referências do que as pessoas estão fazendo nos outros negócios, nos seus próprios negócios, e isso serve muito de inspiração para mim, para quando eu ou vou ter uma ideia, ou vou dar uma ideia para alguém que eu estou fazendo mentoria, enfim. Acho super interessante esse olhar curioso que a gente tem que cultivar, né? Porque isso ajuda a gente a aumentar repertório, a ter mais ideias, enfim. E eu, aproveitando para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Renata Graner, eu sou publicitária e trabalho em marketing de multinacionais há mais de 20 anos. E tenho desenvolvimento de marca, já fiz desenvolvimento de comunicação, estratégia para ponto de venda, uma série de processos dentro do marketing, dentro de vendas e dentro de comunicação mesmo, de produto, de construção de marcas. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse processo é exatamente me conectar com esse mundo externo, né. O que que outras marcas estão fazendo, o que que outras empresas estão fazendo, porque isso ajuda muito a me alimentar, né. Eu me sinto, de alguma forma, muito, eh, inspirada pelos outros exemplos, porque mesmo que eu não vá copiar literalmente, uma ideia eu conecto com a outra que não tem nada a ver com o meu segmento, mas isso acaba de alguma forma fazendo com que, novas ideias surjam e formas diferentes de fazer com que o meu negócio seja fortalecido, com que eu venda mais, aconteça. Então, o meu convite aqui é que vocês mantenham muito o olhar atento de vocês em relação a que acontece, né, lá fora, né, fora do seu negócio, para se inspirar, para aumentar o repertório, porque com certeza isso vai ser um grande gerador de ideias para vocês. E aqui no meu canal eu vou ter alguns vídeos, de inspiração também, né, porque além de trabalhar em multinacionais, que é o que eu venho fazendo, como eu comentei, nos últimos anos, eu também gosto muito de fazer mentorias para empreendedores, empresários, pessoas que têm seus próprios negócios. Eu mesma já tive e tenho meus próprios negócios também em paralelo, mas eu gosto muito de me conectar com essas pessoas que estão ali empreendendo, buscando fazer com que os seus negócios tenham sucesso, que venham mais e que sentidos. Essa troca para mim é muito valiosa, e o canal aqui é exatamente uma ferramenta para eu expandir isso, né, para eu conseguir pessoas, ajudar mais empreendedores, e que eu espero que você seja um deles que consiga fazer com que o seu negócio salte para um próximo nível, escutando, trocando comigo. E aí eu já aproveito para avisar que nesse canal eu vou colocar sempre novidades, vídeos como esses. Tenho também o Instagram, Trampolim de Negócios, tenho o Facebook, Trampolim de Negócios também, TikTok. E lá tem os mesmos conteúdos, alguns vídeos, mas também tem outros formatos e outras formas que a gente vai se conectar para trocar cada vez mais, e de fato eu poder te ajudar e eu aprender com você também, né. Acho que o grande valor que eu vejo dentro dessas mentorias e dos processos que eu faço de ajudar esses empreendedores e empresários, está muito relacionado com a troca, né. Eu dou, a minha experiência e o que eu já aprendi ao longo da minha carreira, mas eu também recebo muito de volta, então vai ser muito valioso para mim fazer essa troca. E aqui no vídeo de hoje, o que eu quero trazer é meu tema, né, das inspirações da semana vai ser temáticos. A gente pode fazer uma série de desenvolver nosso negócio de uma série de formas, com várias ideias e contextos, mas eu vejo vários surgindo, e tem, como forma de atrair, e que usam, né, como forma de atrair temas diferentes, temas variados, enfim. Então eu queria contar um pouco para vocês o que está por trás disso, e depois a gente entrar nos exemplos para aprender um pouco mais, para se inspirar, enfim, né, que é sempre bom trazer umas imagens para vocês também ao longo desse vídeo. Então primeiro eu queria falar um pouco sobre conceito, né. Conceito
é uma ideia, né. Então, basicamente, quando a gente pensa assim: "Ah, vou criar um conceito de uma empresa", que é essa moldura que a gente dá para essa empresa, né? Onde que eu quero, posicionar ela? Qual que é esse limite de alguma forma, né, e não é um limite que vai limitar criativamente, mas é um limite que vai determinar, onde ela vai estar posicionada, como é que as pessoas vão reconhecer essa empresa, né? Então qual que é o site que tem por trás, quais são os benefícios, qual é a razão que as pessoas têm de estar aqui pegando aqueles benefícios. Então, o conceito, ele é uma forma da gente delimitar qual que vai ser a nossa ideia de atuação, né. Quando a pessoa olhar para o seu negócio, ela conseguir de alguma forma criar e delimitar, essa pessoa ou essa empresa, ela está entregando tal coisa, né, ou ela vai por outro caminho. Vou dar alguns exemplos, ele pode ser de empresa, né, então, eu vou ter uma empresa que, eh, preza pela experiência natural dentro do mundo urbano. Então, eu sou uma empresa de, sei lá, vou coisa aqui. Eu sou uma empresa de brinquedos que preza pelo o meu conceito é trazer os brinquedos da infância dos meus avós para a realidade. Então eu não quero que eles vão para o eletrônico, eu quero que as crianças brinquem com, brinquedos mais, analógicos e que eram usados pelos avós, pelos pais. Então, olha só o meu conceito. Então eu tenho aqui, eu quero ser essa empresa de brinquedos que vai fazer brinquedos de madeira, peão, eh, enfim, carrinhos. Vou buscar essas referências nesses lugares e aí eu determinei que a minha empresa tem esse conceito. Então, vou ser reconhecido por isso, eu vou, as pessoas vão saber que quando elas querem esse tipo de coisa, aqui está a minha empresa, porque eu fiz essa moldura, né, eu estabeleci esse conceito para minha empresa. A mesma coisa pode ser para produtos, né, então eu posso ter uma empresa de cosmético, por exemplo, e aí dentro da minha empresa de cosmético eu tenho conceitos de produto, então eu vou ter um produto ou uma linha de produtos que vai ser inspirado nos perfumes das flores, Monet, né, o Monet pinta muito flores, tem um jardim de Monet, então me inspirei ali, então o meu conceito é que eu vou ter essa linha que são inspiradas nas flores de Monet. Aí depois eu vou ter uma linha de produtos que é para superidratação. Vou ter ingredientes, princípios ativos que vai me dar uma hidratação, então o meu conceito dessa outra linha é esse. E aí eu posso ter conceitos diferentes para cada uma das linhas que eu tenha, né. E eventualmente a minha empresa vegana, então todos eles são feitos com base natural, sem, nenhum teste animal, enfim. Então o conceito é essa moldura que a gente coloca, né, dentro do nosso negócio ou dentro de grupos de produtos que a gente tem. Por que que isso é legal pensar? Ajuda muito a gente a direcionar a experiência que a gente vai trazer, né. Então, se eu tenho um conceito bem definido, eu consigo fazer uma comunicação mais assertiva, eu consigo fazer inovação direcionada, eu consigo trazer uma experiência que vai mais, fundo, de alguma forma, né, mais completa, com mais detalhes, e porque eu tenho essa moldura estabelecida, eu não fico atirando para todos os lados ou tentando aleatoriamente criar uma experiência para os meus clientes ou para os meus potenciais clientes, né. Então, eu fazer esse conceito, eu fazer essa moldura ajuda muito a gente a aprofundar essa relação que a gente vai ter com os nossos clientes e potenciais clientes. E aí, eu queria trazer para vocês, então, só para a gente começar a esquentar os motores aí sobre temáticos, né, eu fui outro dia nesse restaurante Beco Hexagonal, chama, é aqui em São Paulo, fica em Moema, e ele tem inspiração do Harry Potter. Eu adoro Harry Potter e acho incrível o mundo fantasioso, enfim, através do bruxinho e das histórias que passam em Hogwarts e não é beco hexagonal efetivamente que tem lá, mas porque eles não têm a licença do Harry Potter especificamente, mas eles se inspiram em todo o universo. Então quando você está ali, você vivencia o cenário, o contexto, a experiência, tudo que está relacionado ao ambiente de quem conhece Harry Potter, que sabe,
vai conseguir encontrar ali um pequeno recorte deste mundo e viver um pouco o que que é essa fantasia que a gente vê nos filmes e lê nos livros, né. Então, esse é um exemplo do que é um temático, né. Então você pegar um personagem que já existe, sirva de inspiração para você, mesmo que você não tenha uma licença aos mesmos nomes, provavelmente não pode fazer umas referências tão diretas, mas você pode se inspirar para traduzir para o seu negócio. Então esse é só um exemplo para a gente entender dos temáticos. Aqui é um outro que aí sim tem a licença, porque ele usa efetivamente o personagem, né. Esse é um café que tem na Liberdade, aqui em São Paulo também, e é da Hello Kitty. Então tem a personagem, né, dentro da decoração, dentro de todo o processo que tá ali no café, na doceria, e os próprios doces também têm referência à Hello Kitty. Aqui acho que tá bem pequenininho, mas dá para ver que tem a cabecinha dela aqui com lacinho, enfim. Você visualiza tudo da Hello Kitty, você tem os doces da Hello Kitty, e aí isso vira uma grande, experiência assim, nesse mundo vamos falar uma coisa sobre temáticos que é importante, né. Por que que também você ter estabelecido esse conceito e um tema pode ser relevante para o seu negócio? Porque hoje em dia, quando a gente fala de redes sociais e das pessoas postarem tudo que elas estão vivenciando, quando você tem um tema bem definido, quando você consegue trazer essa experiência de uma forma diferente, como é o caso do café da Hello Kitty, que tem na Liberdade aqui em São Paulo, são os restaurantes inspirados no Harry Potter, entre muitos outros exemplos, faz com que as pessoas queiram ir lá e elas mesmas divulguem o seu restaurante, o seu estabelecimento, né. Tirar um monte de fotografia e vão postar, porque a experiência é diferente, porque elas estão comendo um doce que tem a Hello Kitty toda bonitinha, elas estão ali conseguindo fazer um tipo de magia dentro do seu restaurante. Então ela vai ter uma experiência que vai além do simplesmente eu sentei e comi, né. E quando isso acontece, ela também quer contar para as outras pessoas que ela teve essa experiência, então naturalmente isso vai sendo divulgado de uma forma orgânica para outras pessoas, porque se eu fui para esse estabelecimento, postei a fotografia porque eu gostei, quem me segue, quem são os meus amigos, vão ver essa mesma referência e vão falar assim: "Que legal". E a chance dessas pessoas irem lá visitar aumenta. E isso você fez sem ter um investimento muito grande em termos de mídia, né, porque só o boca a boca, ele vai potencializando quando a gente tem um temático, quando a gente tem uma história por trás, faça com que as pessoas queiram contar. Então o temático tem esse poder, né, tem o poder de fazer você querer replicar e contar essa história com a experiência que você teve para outras pessoas, e isso acaba ajudando muito a promover, um estabelecimento, a promover um restaurante, nesse caso desses exemplos aqui. Não serve só para restaurante, tá, gente, eu acho que, qualquer tipo de negócio vai conseguir pensar no tema, pensar no conceito, pode conseguir também estabelecer um tema e, a partir disso, criar uma experiência que seja muito mais ambientada, realista, interessante, enfim, para as pessoas também quererem divulgar. Então, a gente já falou um pouco sobre o que que é temático, a gente falou um pouco desses benefícios, né, de ser temático, ajuda muito a estabelecer, a experiência e aprofundar muito mais nessa vivência do que se propõe ao temático. Eu queria hoje falar um pouco para vocês, eh, e contar um pouco mais em detalhe dessa cafeteria, desse café-confeitaria, que chama eu não sei falar. O problema e assim, o nome é mais complicado, mas é esse café-confeitaria que tem em Campos do Jordão, em São Paulo, né. Ele fica numa região, para quem não conhece, Jordão é a cidade mais alta do estado de São Paulo. Ela é uma montanha e normalmente faz frio, e aí eles têm essas referências mais, se fosse alemãs, do sul, enfim, de casinhas mais assim, né, com o telhadinho, com essa arquitetura mais alemã mesmo, e é uma cidade muito de inverno, faz
festival de inverno, enfim, tem uma série de vivências ali dessa época do ano, é a alta temporada para essa cidade é no inverno mesmo, e de alguma forma os estabelecimentos que estão ali na cidade também vivenciam isso de uma forma mais coerente com esse contexto, né? E esse café confeitaria, ele junto tem a História Sem Fim Livraria, né? Os dois ficam dentro do mesmo local. E ele tem vários detalhes super interessantes que eu vou trazer para vocês, né, nas fotografias. Mas assim, toda vez que eu vou lá tem fila na porta, tem um monte de gente tirando fotografia, tem várias pessoas ali, assim, fazendo os stories. Então, assim, mostra o quanto e obviamente essas pessoas estão puxando outras pessoas, né? Então é aquele ciclo que é um ciclo muito positivo para o negócio. E tudo porque ele tem um conceito. Não é um café qualquer que simplesmente serve um café. Ele é um café que vai te trazer uma experiência diferente, que vai fazer com que outro tipo eh, de vivência ali, né? E isso é interessante. Vou colocar o link aqui em cima, um outro vídeo que eu gravei que fala sobre propósito, que é uma coisa de você pode vender um café, você pode vender um pedaço de bolo, mas você pode vender alguma coisa que está relacionada com o porquê. E isso faz com que o seu negócio seja muito mais forte, com que as promessas, os benefícios sejam muito mais interessantes também. Então, vou deixar aqui o link, se você tiver interesse, depois clica nesse vídeo e assiste ele também, porque é um conteúdo super bacana para pensar um pouco sobre ir além, né? E qual que é o ponto de partida que você pode também fazer para ir além dentro do seu negócio. Então, aqui, eu queria começar mostrando para vocês essa é a entrada, né? Então tem as placas das duas empresas que estão aqui dentro. E aqui na parte de fora, é interessante que eles já começam a ambientar e fazer o que a gente chama dos instagramáveis. Então, tem uma bicicleta que está toda enfeitada, bonitinha, como se fosse encapada de frio, né? Então ela tá com meia, com lã, enfim, tudo bem cobertinho ali, que muita gente tira fotografia. Tem uma calça aqui que tem como se fosse um arbusto, tem um outro totem aqui. Então, são várias coisinhas que tem aqui no jardim que as pessoas podem tirar fotografias, né, e ir colecionando um pouco esses momentos, né? E, de novo, eu não entrei ainda, mas eu já começo a viver um pouco o entorno e o que tem ali de diferente para ir me entretendo e me envolvendo dentro da história do café. Do outro lado, eu acabei não tirando fotografia, mas tem painel com vários cadeados, com os nomes das pessoas, né, quando você faz o cadeado com o nome do casal para o amor ficar unido, preso ali, né, o elo ser feito, então tem vários cadeados ali. Então tem várias coisinhas que tem um balanço, enfim, são várias coisas que tem no jardim que já começam a ambientar e já formar um pouco do que é esse contexto e esse tema que a gente vai vivenciar dentro do café também. Mas o interessante é que a experiência não fica só no momento do consumo, né? Quem passar na porta vai poder tirar as mesmas fotografias, quem estiver na fila esperando vai poder fazer as suas fotos enfim, ficar ali de alguma forma já vivenciando. E eu acho que isso é muito legal de pensar, principalmente porque a gente, quando a gente quer criar um relacionamento bom com os nossos clientes, quando a gente quer oferecer uma experiência boa, não é só o momento da venda que importa, né, porque, assim, o momento da venda, ele é a perna final ali, quando efetivamente você está com o seu cliente consumir e de alguma forma efetivando uma compra. Mas você envolver ele antes, né, você já começar a trazer uma experiência desde o minuto um que ele começa a ter contato com o seu estabelecimento, isso já mostra um cuidado enorme que você tem com relação ao seu cliente. E aí não fica só aquela coisa de, ele está querendo vender para mim. Não, ele está querendo
Eu tenho uma experiência e a consequência é que eu vou comprar. Então é importante pensar nessa experiência como um todo. Então aqui, nesse exemplo do café que eu estou trazendo, ele faz fila na porta, né, eu comentei que é um café que atrai muita gente, que ele é muito procurado, só que em volta ele tem algumas, atrações de alguma forma, que também vai fazendo com que as pessoas fiquem, entretidas, que elas consigam interagir com o café mesmo estando do lado de fora. Eventualmente a pessoa só passou por ali, ela também consegue ser envolvida nesse contexto e de uma próxima vez ela pode querer entrar e consumir, né. Mas é interessante pensar nessa experiência como um todo, não só no momento da compra e de fazer a pessoa, né, fazer uma vendas ali efetivamente. Mas como é que a gente envolve a pessoa? Como é que a gente faz ela entrar dentro do meu espírito, do espírito do meu conceito, para ela já entrando no clima e até a hora de chegar no clímax de fato estar ali consumindo meu produto e tendo a experiência por completo, né. Então, é muito interessante pensar nisso. Nesse caso, como ele tem algumas, áreas para tirar fotografia, isso é muito legal, porque é aquilo que eu estava falando sobre o efeito das redes sociais, né. Eu vou lá, eu tiro fotografia, eu coloco dentro das minhas redes, e isso ajuda a divulgar, então além de tudo, além de fazer uma experiência legal, ainda promove uma comunicação mais orgânica, porque o próprio público vai fazer a comunicação para você, porque vai postar nas redes e vai, de alguma forma comunicar para o grupo de amigos e para quem eles fazem algum tipo de influência aí por seguidores, enfim. Então, é super interessante pensar nessa experiência, de uma forma mais completa. E esse, café faz isso, né. Outra coisa que eu achei super interessante, muito estratégico nesse caso, é que apesar do café ser no interior, né, a grande experiência está na parte de dentro, a parte de fora, eles fizeram um balcão de atendimento. Basicamente é uma sorveteria. Eles têm uma área que vende os sorvetes deles, né, que tem fabricação deles e tudo. Você consegue consumir sorvete pelo lado de fora. Então, não necessariamente você precisa ter a fila, entrar no café para consumir qualquer coisa ali dentro. Você tem uma opção de consumir estando fora e não: "Ah, não tenho paciência de esperar a fila, não tenho tempo suficiente para isso". Para você não perder a viagem ou porque você está passando por ali, eu achei super interessante eles terem essa opção, porque a mesma pessoa que está servindo o sorvete para o lado de dentro do café, ela serve também para o lado de fora, né, para quem tiver interesse e quiser consumir mesmo sem entrar. Então ele acaba envolvendo de uma forma e dá possibilidade para não perder a venda para quem não está a fim de esperar, enfim, né. Então eu achei isso muito inteligente e estratégico, né, para pensar, porque, você não perde a venda, né, para aquelas pessoas que não vão entrar no café efetivamente. Aí aqui, é a parte de dentro, né. Então, assim, quando você entra aqui no café, imagem daqui, quando você entra no café, você tá todo ambientado de flores, né, então parece que você entrou numa grande floresta e esse é o tema deles, né, assim, você grande jardim, então tem um jardim interno, né, você tem todas as, flores e esses totens, displays com flores, com folhas, com galhos, né, então você tem a sensação de que está num grande jardim ali dentro, eh, e dá uma sensação super diferente, assim, de você poder tomar um café dentro de um jardim que é coberto, né, então vamos lembrar que a gente está falando de uma cidade que está no frio, então, você tem uma sensação de área externa, mais interno e protegido do frio. Então é uma experiência muito diferente, assim, né, estar ali dentro e vivenciar esse grande texto mais natural, assim, num café que é fechado, né. De novo, gente, vários galhos, né, são árvores que não são naturais necessariamente, tem algumas plantas naturais, mas é o você ter o conceito definido e trazer essa experiência, né. Então nesse caso eles queriam fazer um jardim,
e fazer essa grande inspiração de natureza interna, e eles ambientaram dessa forma. Então, a partir daí, isso puxa esse fio, faz com que a experiência seja totalmente diferente do que eu entrar num café que a gente conheça, né, assim, um café normal, um café simples. Eu já entro, já tenho uma outra visão e uma outra vivência mesmo, né, em relação àquilo, dá um aconchego, um conforto, enfim, né, tudo vai se formando de uma forma diferente, né. Eh, e aí eu vou falar um pouco, que eu vou me apegar aqui para contar um pouco para vocês, mais dos detalhes, porque eu acho que é aí que mora a diferença. Eu sou apaixonada nos detalhes e eu gosto dessa coisa do conceito, definir o conceito, porque é aí que a gente começa a brincar de verdade, né. Na hora que a gente fala assim: "Não, tá bom, eu vou ser um lugar que é como se fosse um jardim, e eu vou colocar várias folhagens, enfim, e eu vou fazer as pessoas se sentirem num lugar muito aconchegante, porque lá fora, e assim, é verão e tá todo mundo de blusa, é frio mesmo. Então, assim, tá frio lá fora, mas eu quero fazer com que as pessoas se sintam super aconchegadas dentro do e por isso eu trago essa ambientação da natureza. Eu permito que os cachorros entrem, então é um ambiente que eu sou pet friendly, né, no caso, eles escolheram ser pet friendly, e eles não fazem o cachorro só entrar, eles têm caminha para os cachorros, gente. Então, assim, você foi com o seu cachorro e o chão, teoricamente, está frio também, enfim, né, vamos pensar que, o cachorro também quer ficar aconchegado, não é que ele fica numa área escondida ou num lugar que não é bem-vindo, não, não, vem a atendente e te dá uma caminha para você colocar do lado da sua mesa, para o seu cachorro ficar. E olha que interessante como isso, além de fazer com que o serviço seja, bem visto pela pessoa, porque você está cuidando do cachorro dela, no caso, isso ajuda também de alguma forma a delimitar o espaço do cachorro, né, porque se ele se sente ali confortável naquela caminha, de alguma forma ele tende a ficar ali, né, de alguma, né, essa é a intenção pelo menos. Então, você tem um benefício funcional aí também de alguma forma. Mas é uma delicadeza e um cuidado, né, a atendente chegar com uma caminha para o seu cachorro, que muitas vezes é até inesperado ter esse tipo de pensamento. Mas como o conceito esse conforto, esse aconchego, e eles aceitam pet, por que não pensar como isso vai acontecer e como isso vai ser levado também para os pets, né. Então, esse é o pensamento que faz toda a diferença, né, você traduzir essa experiência para todo o ambiente que vai estar ali. E aí que começa a vir também mais coisas inusitadas, porque, antes disso, aí é um pouco do comida, de como é servido, né. Como eles têm uma coisa de forrar, né, e eu achei super interessante a experiência do café. Coloca essa bordinha, assim, em volta, né, com o chocolate em pó, o cacau em pó, era bem amargo, mas, e é servido, assim, com tudo dá essa sensação de aconchego, né, até essa bordinha veludada feita com próprio café, te dá essa sensação de algo que é mais cuidado, tem um toque especial e ao mesmo tempo tá ali nesse aconchego, né, de até a forma como a comida tá entregue, né, no caso aqui a bebida, se eu não me engano. E eles levam ao extremo esse aconchego, porque eles colocam meias nas cadeiras. Gente, eu achei o máximo. É por isso que eu falo que mora nos detalhes a diferença, né. Eles pegaram meias de diferentes, como chama? Estampas, cores, e o pé das cadeiras todos com meia. Então eles encaixam ali, colocam de um jeitinho, e aí todos eles, se você sai olhando pelas mesas, todos os pés das cadeiras estão protegidos com meinha. E de novo, gente, a hora que você vê um, você fala assim: "Ah, que legal", mas quando você vê o todo,
te dá de novo essa sensação de aconchego, né? Porque é um monte de meia fofinha no chão. Essa coisa de, você não vai estar descalço ali, você não vai estar de meia ali naquele estacionamento. Mas você tem um monte de pé de cadeira, protegido do frio também, mas a meia no chão. Então vai te dando essa sensação de que está todo mundo de meia, né? Porque você olha de relance o pé da mesa e te dá essa sensação de casa. Então são detalhes que vão fazendo essa diferença e que vai formando esse conceito para as pessoas, né? Então, às vezes ninguém vai prestar atenção nesse detalhe no outro, mas na soma do todo vai dando essa sensação que esse café quis trazer. E a mesma coisa as vassouras, gente. Olha esse charme, eu quase morri quando eu vi todas encapadas com como se fosse um cachecolzinho de vassoura. Ah, precisa fazer isso? Não, ninguém é obrigado a fazer isso, a vassoura e tudo, mas olha o detalhe. E a vassoura fica ali, ela estava exposta, mas ela está muito charmosa. Aí, eventualmente, ela é usada mesmo para limpar, mas quando você protege e coloca de uma forma aconchegante até a vassoura, é porque todo mundo vai ficar aconchegado, né, de alguma forma. Tudo vai ter essa mesma sensação de proteção, de gostosinho, de quentinho, né, até a vassoura, até o pé da mesa, o pé da cadeira, e o cachorro, você mesmo, a xícara, né. Então, assim, tudo é envolvido dentro dessa sensação de aconchego. Então, quando a gente soma todos esses pequenos detalhes, aí que a magia acontece, né, porque quando a gente olha o todo ali dentro do café, naturalmente a gente se sente aconchegado. E aí quando a gente está se sentindo assim, a tendência é que a gente queira ficar mais tempo no lugar, que a gente consuma mais, e aí vem todo o consumo, né? É uma consequência disso, né? Por conta desse conceito, por conta de toda essa experiência, aí a gente consome. E é muito diferente de eu falar, compre aqui o meu café é mais gostoso. Percebem a diferença que existe quando a gente tem um conceito por trás? Então é super importante pensar nessa experiência como um todo, né? Nos detalhes, porque é cada detalhezinho, quando somado, que faz essa grande diferença e faz com que as pessoas, um, entendam a proposta do que você está querendo oferecer no seu estabelecimento, e dois, tenham essa sensação de estarem vivendo aquilo, né? Então, seja qual for o conceito que você imagina, que você defina para o seu negócio, o pensar em cada um dos detalhes faz toda a diferença para trazer essa sensação e trazer o conceito à vida. Então, vamos pensar nesse caso desse café em Campos do Jordão, que é uma cidade que faz frio. Eles colocaram meia no pé da cadeira, eles colocaram caminha para o pet, que é bem-vindo, e não fica deitado no chão direto, fica gigante. Tem as almofadinhas atrás das cadeiras, tem toda a floresta, né, que eles criaram dentro. Eh, a vassoura tá com cachecol. Então, assim, a bordinha do café também tá ali aveludada. Enfim, são mínimos detalhes que, quando somado, faz com que a gente tenha uma experiência e viva uma experiência muito diferente, né? Muito acima, do que se é esperado, inclusive. E aí, quando a gente supera as expectativas, com certeza a gente vai ser recompensado com fidelização, a gente vai ser recompensado com posts no Instagram que vão fazer propaganda para outras também. Então, o boca a boca vai, eh, ser favorecido de uma forma espetacular, porque eu superei a expectativa de alguém. Quando isso acontece, com certeza a recompensa vem para o nosso negócio. Então, na hora de pensar no conceito, pensa nele com muito carinho e qual é a forma de você fazer com que, essa entrega seja feita em todos os detalhes. E aí eu queria passar para uma parte que é com respeito a como eles aproveitam a área de vendas para vender outras coisas, né. Então aqui, saindo do conceito do café especificamente, mas é uma área de vendas grande, e eles conseguem fazer com que outros produtos, né, e inclusive a livraria que eu tinha comentado,
também tenha, né, e ajude a fazer com que o ticket seja maior, né? Deixa eu ver. Que faz com que o ticket seja maior. Então, e não necessariamente saindo da estética que eles têm, né? Então, por exemplo, aqui eles têm esse totem, que é de uma empresa que chama Amanhã Te Conto um Segredo. Eu já vi em alguns lugares os produtos dessa marca. São tags e você para você pendurar, para você ter chaveiros, enfim, para você colocar na mala, para você ter decoração. Tem frasezinhas bonitinhas. Tem tudo a ver com o mesmo, o mesmo conceito mesmo, né? Então, assim, é uma coisa de madeira estética, enfim, não é uma coisa que desvirtua do que é o café, mas é uma forma que eles conseguiram colocar ali, provavelmente pagam um aluguel ou tem uma consignação, aí um percentual de vendas, enfim, mas você consegue fazer com que a experiência ela comece a se ampliar em termos de possibilidades de negócio, né? Então, nesse caso aqui, eles estão vendendo essas tagzinhas e fica esse carrinho no espaço ali, né, dentro do próprio café. Você pega ali e na hora que você vai pagar no caixa, você já pode passar e adicionar. Então, assim, olha como tem a ver com o conceito, mas é um produto totalmente diferente do que é o café, e isso ajuda você a aumentar o faturamento da sua loja ou diminuir os custos fixos, porque eventualmente é para, né? Então, essa é uma forma de pensar que eu achei super interessante, que eles também aproveitaram esse conceito e o espaço de vendas para vender produtos que compartilham da mesma ideia, né? Do mesmo conceito. A outra coisa que eles fazem é vender os utensílios, né? Então eles têm lá os pratos, as xícaras, são todos bonitinhos, que tem todas, né, o cuidado do mais artesanal, que tem a ver com o conceito, natureza ali, né? E eles vendem. Então, também, você teve a experiência, você tem as xícaras, tem o pratinho, você achou bonito, aquela experiência que você teve, você também pode levar para casa comprando esses utensílios, né? Os pratos e as xícaras também. Então, essa também é uma outra forma de você ampliar a experiência, né? Também pode não só vivenciar isso aqui dentro do meu café, mas você pode comprar isso, levar para casa e continuar essa experiência, replicar de alguma forma essa experiência dentro da sua casa. E aí, aqui na parte da livraria, olha como também a conceitualização vai fazendo, eh, vai juntando e se unindo. Não é que, eu tenho um café e aí eu tenho uma livraria e a livraria vai ter uma outra pegada, não. Aqui a livraria está super integrada, então eu tenho um café gostoso e aí eu tenho um livro e aí, né, isso se junta dentro de um imaginário de que eu vou lá pegar meu livro, tomar um café, um chá. Mas eles também ambientam a livraria de uma forma que faz com que essa experiência esteja muito integrada. Então, aqui eu separei um exemplo, porque eles não simplesmente têm lá os livros, né, uma prateleira. Aqui é um espaço específico do Harry Potter, né? Estava falando do exemplo do Harry Potter lá no começo, mas aqui é um espaço específico de Harry Potter. Então, vai ter os exemplares dos livros do Harry Potter, tem a capa, tem o chaveiro, tem o jogo de xadrez que remete ao episódio dos filmes, do livro. E vão ter vários artigos que estão relacionados a essa temática do Harry Potter e ambientado da forma como está, se integra no café, né? Então, você acaba vivendo uma experiência completa e integrada de produtos que são diferentes, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, complementares, né? Nesse caso aqui, faz a parte da seção da livraria, mas como a gente pode ver aqui no fundo, está totalmente integrado com o café, né? É uma área bem aberta e integrada ali, e aquilo, né? Toda a experiência continua para dentro de uma livraria.
E aqui é uma outra parte, né, que tá quase de frente até para essa do Harry Potter, e aí eu separei aqui também, porque olha como aproveita os temáticos dentro das sessões, inclusive, né? Porque aí aqui, essa parte, ela tem os livros de pintar, né, seja de adultos ou de criança, e aí elas já colocam também canetinhas e lápis de cor e produtos que vão ser usados para isso. Então aproveita para vender esse grupo de livros e também já os utensílios que você vai usar. Então você aproveita de fazer uma venda mais completa, né? Não é que eu vou vender o livro aqui para ir buscar o lápis de cor em algum lugar. Não, eu consigo já, de alguma forma, fechar esse ciclo completo do que é a necessidade das pessoas. E eu tematizo isso pelo módulo, né? Esse módulo é um módulo de pintura e eu coloco todos os livros de pintura e os materiais que eu vou usar para pintar também. Então é isso, gente. Foram essas as minhas percepções e ideias aí que eu tirei desse café lá de Campos do Jordão. Vale a pena a experiência para quem tiver a oportunidade, mas o mais importante é isso que eu estava falando, né? Vamos manter o olhar atento para observar esse tipo de, seja conceito, ideias, forma que as pessoas colocam a vida, esses conceitos que elas criam, e isso serve muito de inspiração para a gente também pensar nesses limites, pensar forma de se conectar com os consumidores e com os clientes de um jeito que faça com que a experiência seja maior, faça com que a conexão seja mais profunda, e isso obviamente vai trazer um monte de resultados de vendas e também de fortalecimento da sua marca e do seu negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para receber as novidades. E é isso, gente. Bora saltar para um próximo nível. Bora, vender mais e fortalecer o negócio.